Gosto também. Acho que a gente podia começar por aí, né? Só isso já dá um pano pra mim. Começar leve. Bastante, assim. Você provocou bastante. Eu gosto de provocação. Mas você falou uma coisa no começo que o HIV que me atravessa, né? A gente sabe que eu falo abertamente sobre minha sorologia e consegui me enxergar nesses espaços, nesses HIVs que fazem parte da minha existência, né? E tento sempre trazer muito isso à tona nos meus acolhimentos que eu faço e até nas rodas de conversa aqui com o coletivo sobre a possibilidade de falar ou não, e foi pautado muito nas reuniões. Como que faríamos as inscrições da galera? Precisaria falar que é positivo? Não precisaria falar sobre sorologia? Como que traríamos para o bate-papo na construção dos estandartes, na produção do químico e tudo mais? Falar sobre a nossa vivência e o nosso HIV. O nosso HIV, eu falo nosso HIV porque não precisa viver com HIV para você também ter esse HIV que te atravessa. Acho que o HIV atravessa todo mundo. Exatamente, HIV atravessa todo mundo. E essa provocação, eu acho que é importante a gente fazer cada vez mais. Justamente é uma coisa que vai ter lá tudo. De conseguir espaço para falar sobre isso, para envolver arte e HIV, para envolver atividade física e HIV, para envolver estudo, educação, ciência, saúde, alimentação, para envolver sexo e HIV, para envolver tudo que atravessa também o HIV. Total. A gente fala hoje não mais sobre sobrevida, mas sim sobre qualidade de vida, que ainda é uma utopia. Ainda é uma utopia falar sobre qualidade de vida num ambiente onde as pessoas não têm água potável para poder tomar o seu antirretroviral, onde as pessoas não podem se alimentar antes de tomar o seu antirretroviral, onde as pessoas têm que esconder os seus antirretrovirais dentro de casa, ou a pessoa tem, sei lá, uma consulta de 2 em 2 anos. Aqui capital, SP São Paulo capital, existe isso. Aqui na zona leste de São Paulo tem pessoas que têm consulta com o seu infectologista de 2 em 2 anos. E falar sobre isso é muito difícil, porque a gente vai falar sobre o HIV que me transpassa, né? Que envolve também o que envolve esse HIV, o que transpassa esse HIV, né? É uma coisa que ela se comunica com a outra, que não está comunicando com uma, que vai um buraco é muito mais embaixo, né? A gente falar sobre corpo vivo, corpo positivo em movimento, a gente fala também sobre o direito à cidade. E esse direito à cidade a gente percebeu nesses dias que a gente veio aqui para a Casa de Cultura São Rafael. Eu moro na zona leste de São Paulo, mas a dificuldade que foi muitos dias chegar aqui, por acesso aqui, a esse espaço. E esse acesso também que é negado para a pessoa que vive com HIV. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um desmonte de políticas públicas que nos garante o transporte, que nos garante tantas e tantas coisas. Eu conheci o Gustavo num tempo que eu tinha um boletim único gratuito que eu podia ir para a ONG fazer minhas aulas. O projeto que eu fiz com a Sandra já estava muito mais conturbado as coisas. Foi um processo totalmente voluntário. Foi um projeto totalmente voluntário, sem verba. E trabalhar no serviço de saúde e cultura. Então, assim, eu achei interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é para você, depois dessa apresentação que você fez sobre a sua pessoa, sobre o seu ser nesse mundo, sobre o seu ser nessa sociedade, que já me provocou a pensar multiformas também de me colocar na cidade e de... a sua vivência, a sua convivência com outras pessoas que também fazem parte desse seu contexto, da sua bolha. Como que é falar de arte HIV, como é você ser essa bicha positiva nesse contexto, como é você ser esse corpo vivo, em movimento, onde você mora, onde você vive, na sua família, no seu ciclo. Tá. É algo que
porque é muito bacana. Acho que assim, se apresentar como tudo isso me provocou muito, como eu falei. Mas sabendo que você é um fragmento desse todo. Eu vou começar com o início da sua fala. Foi muita coisa, né? Não, é porque tem uma coisa que é interessante quando eu falo assim, eu só posso falar do HIV que me atravessa, porque eu acho que assim, o HIV, eu acredito nisso cada vez mais. A gente só pode falar de HIV de maneira honesta, profunda e real nesse país se a gente interseccionalizar o HIV. Raça e gênero. Aliás, eu ouso dizer que no Brasil você não consegue chupar um picolé sem interseccionalizar raça, classe e gênero. Né? Porque todos os assuntos estão relacionados com isso. E eu estou falando disso, por exemplo, no meu solo, Na Doença do Outro, uma das partes é uma peça palestra, né, que é construída a partir de vários conceitos que eu tirei de outros lugares para flexionar com HIV. E um deles é um conceito que foi pensado pela Audre Lorde, que é também uma feminista preta, e não é à toa que esses conceitos todos foram tirados de corpos dissidentes de alguma forma, mulheres pretas, trans e tal, que é a ideia da recusa do silêncio, né, que a Audre Lorde vai falar, que é essa perspectiva de você pensar o silêncio como algo que te enfraquece mais do que qualquer coisa, por mais paradoxal que seja, porque ela vai dizer, quando a gente fala sobre as coisas que nos atravessam, e se essas coisas que nos atravessam elas são estigmatizantes, isso vai nos fragilizar num primeiro momento, né? Porque você vai falar e você vai expor, então você vai estar exposto. Sim. Né? Mas ela diz que esta sensação de fragilidade ela é falsa, assim como a ideia de que o silêncio te protege. Então, se eu não falo sobre isso, eu vou estar protegido, porque eu não estou falando, então ninguém sabe. Ela também é falsa. Então ela vai dizer que recusar o silêncio é passar muito rapidamente por um momento de fragilidade, mas que esse momento vai ser, na verdade, a sua maior fortaleza no segundo momento. Porque aí você até está exposto, mas você constrói aí um processo de empoderamento, né? E aí isso faz parte ali. E quando eu falo, e aí uma vez me perguntaram, mas você está falando, como que você está falando sobre o HIV no seu trabalho? Quais são os seus limites? Uma vez um jornalista me perguntou. Aí eu falei assim, bom, o meu limite é o meu corpo. Eu acho que o limite de todo mundo é o seu corpo, no sentido assim, eu não posso passar do meu corpo. Eu posso refletir sobre uma série de coisas para além do meu corpo. Mas eu só posso falar do HIV porque o HIV é um assunto do corpo, né? A peça ela fala de um corpo, né? Tem assuntos que são do corpo, né? A sexualidade e o HIV com relação a essa é um assunto do corpo. O meu limite é o meu corpo, porque eu estou falando do HIV deste corpo. O HIV de um homem branco, cisgênero, de classe média, que mora num grande centro, né? Que tem acesso a esse tratamento. Mas só que depois eu fiquei refletindo sobre isso e eu acho que talvez seja uma ambição a minha grande ambição e o meu grande sonho com essa ideia de recusar o silêncio. Recusar o silêncio pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo dessa interseccionalização de raça, classe e gênero, né? Para mim, com todas essas fala pela minha diferença, todos esses marcadores de privilégio e marcadores de não privilégio juntos dentro do meu corpo, para mim recusar o silêncio foi mais fácil do que para uma determinada série de pessoas. Mas não foi fácil. Exatamente. Porque também você disse assim, se disser só, não, recusar o silêncio para mim foi super tranquilo. Não foi. Nunca é. Recusar o silêncio nunca é tranquilo. Começa a ter unidade de privilégio, porque você vai recusar, você vai quebrar um pacto que está estabelecido. Então eu lembro da minha mãe. A minha mãe é mó fã do meu trabalho. Eu sou artista há 30 anos. Ela viu todas as minhas coisas e tal. E aí, quando ela vibra com cada edital, com cada projeto. E aí esse trabalho foi isso, né? Só não. Manda pro edital, não. Manda pro Zé Renato, não, para criar. Aí quando surge a pandemia, eu resolvi escrever o texto mesmo, né? Tipo,
o curso Como Eliminar Monstros foi muito fundamental para eu encontrar a estrutura desse monólogo. Porque foi no curso que eu consegui estudar e perceber que essas outras teorias ou filosofias ou conceitos de outros lugares, por mais que não tivesse a ver com HIV, tinham tudo a ver com ele, né? Porque são teorias também que falam, vocês estão falando de dissidência, de corpos dissidentes, e o HIV é uma dissidência. O HIV nada mais é do que uma dissidência que te atravessa, né? E aí eu consegui colocar, e aí mandei para o último edital. Falei assim, gente, a última tentativa. Um tiro de misericórdia. É o último, se não ver, não, aí eu vou fazer de qualquer jeito. Que era um edital de dramaturgia, onde você escrevia um texto, que era do Centro Cultural São Paulo, e eles premiam 3 textos e eles dão dinheiro para esses 3 textos serem montados. E aí veio o 5. O último edital veio o 5. Aí fiquei feliz, coloquei minha mãe. Que bom que você ganhou esse edital. Que peça é essa que você vai fazer? Me conta. Contei. Aí ela, legal. Precisa bom, mesmo? Precisa mesmo falar sobre isso? Aí eu falei, precisa e tal. E aí é uma coisa louca, porque eu resgatei a minha história. Eu conto isso sempre também. Ela odeia que eu conto isso. Tadinha. Quando eu fui contar pra minha mãe que eu via com HIV. Porque no primeiro momento eu já decidi assim. Antes de tudo eu falei, bom, eu não vou conseguir viver com isso. Eu tenho amigos que sabem do seu diagnóstico há mais de 10 anos e ninguém da família sabe. Sim. Eu admiro até, porque eu não consigo. Coragem, né? Então eu falei assim, não vou conseguir. E aí eu contei logo, só um momentinho ali que eu precisei de ganhar uma certa estrutura ali para contar para ela, mas de contar para ela. E eu cheguei para contar para ela e eu falei essa frase para ela. Eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa, que não é fácil contar, mas eu quero te contar. Eu sou uma pessoa vivendo com HIV. Eu descobri que eu vivo com HIV. Foi essa frase que eu usei. Ela virou e, pra mim, a primeira coisa que ela disse, já muito abalada, chorando, foi: eu não admito que você morra antes de mim. E olha que emblemática essa frase. Minha mãe é uma mulher absolutamente progressista, tem pós-doutorado, né? Ela é psicóloga formada, com mestrado, pós-doutorado em psicologia do trabalho, trabalha no INCA, no Hospital do Câncer, é uma pessoa de esquerda total, totalmente, né, à frente do seu tempo, fez tudo o que ela queria fazer. A gente estava em 2014, que foi o ano que eu descobri o meu diagnóstico. E quando ela diz, eu não admito que você morra antes de mim, o que ela está dizendo é, o que ela ouviu da minha boca foi uma sentença de morte. E o que eu disse foi, eu vivo com HIV. Ou seja, para minha mãe, em 2014, viver com HIV era sinônimo de morte. Esse é o nó, entendeu? Não tem, a gente precisa construir outras referências. E não é colocar uma referência no lugar da outra, é sedimentar um outro cabedal de referências, porque as pessoas, elas associam ainda hoje a ideia do HIV a uma ideia de morte, né? Se você pergunta para a maioria das pessoas qual é a primeira imagem que te vem na cabeça quando você fala sobre HIV, 90% das pessoas de 40, 50 anos e tal, que era o caso da minha mãe, vai falar Cazuza. Sim. Vai falar Cazuza, e na verdade quando ela está falando Cazuza, ela não está nem falando do Cazuza na época do maravilhoso, gostoso, não. Ela está falando da capa da Veja do Cazuza esquálido, com a frase, o poeta agoniza em praça pública, né? Então, a gente precisa fazer o Cazuza descansar, porque ele não deve estar aguentando mais essa, né, é muito tempo, ele precisa dar uma desencantada, e o Cazuza nem é um sinônimo de morte, é um sinônimo de vida, né? Ele cantou até o final, e o que ele cantava era a vida, né? Então, eu estou contando essa história da minha mãe, porque eu acho que é isso, eu acho que ela não tinha outra referência, né? Então ainda hoje quando a gente fala, eu vivo com HIV, as pessoas ainda associam isso a uma ideia de morte. Sim. Né? E aí como que você. E aí a gente para pensar mais complexamente. O HIV ainda é um sinônimo de morte para uma série de corpos.
Por isso que eu falo, eu só posso falar do HIV que me atravessa, porque não existe um HIV, existem vários HIVs. Existe o HIV preto, existe o HIV periférico, existe o HIV da mulher, existe o HIV da pessoa trans, existe o HIV do norte do país e o HIV do sudeste. São HIVs completamente diferentes. 6 a cada 10 pessoas que descobrem HIV estado de AIDS são pessoas pretas. Então a gente fala assim de mais da metade. Total. Mais da metade das pessoas, eu fiz parte dessa estatística, né? 6 a cada 10 pessoas, isso é um dado do Ministério, o último coletado, com esse recorte racial. As pessoas que descobrem HIV em estado de AIDS, em sua maioria, são corpos pretos. Os corpos pretos, corpos de mulheres travestis, sexuais, são os corpos que não tem acesso. Não tem acesso, não tem autonomia. Exatamente. Porque assim, quando a gente... Você está falando disso aqui. Quando a gente vê... Nossa, por que aumenta o número de novos casos em mulheres pretas, mas não só pretas, enfim, periféricas e tal? Porque existe um vírus antes do HIV que atua no país, que é o vírus colonial. Sim. Esse vírus colonial, ele nunca foi erradicado, gente. Ele não foi sequer pesquisado. Ele está sendo pesquisado no laboratório aí, mas é umas pessoas só, né? O laboratório oficial mesmo não quer pesquisar ele. Ele não foi categorizado pela ciência. A gente lida com ele de uma maneira que a gente sabe qual é, que só quem é corpo dissidente sabe, né? Então, assim, o machismo, a homofobia, a transfobia, a misoginia, o classismo, tudo isso são cepas desse vírus colonial, né? O Brasil não conseguiu resolver nem o problema da escravidão, né? Da escravização de 400 anos. E o meu sonho com essa peça, a minha ambição, que eu acho que todo trabalho como esse de vocês, qualquer trabalho que tematiza o HIV, que na verdade qualquer trabalho que tematiza o HIV, é um trabalho de recusar o silêncio. Porque o HIV, a história do HIV é a história do silêncio, de um jeito ou de outro, né? Nos primeiros 15 anos da epidemia, quando não tinha, a AIDS tinha uma cara, tinha uma visualidade, né? Porque você não tinha... O script não tinha o que fazer, a ciência não tinha descoberto nada, não sabia o que era, e todo mundo que recebia o diagnóstico de HIV ia, muito provavelmente, evoluir para uma coisa que já se sabia, né? E isso tinha a ver com uma visualidade, tanto que a gente falava isso, a AIDS tinha uma cara, mas era tão estigmatizante a doença que não se falava dela. Quer dizer, quem falava, foram pouquíssimas pessoas que falaram abertamente, Cazuza, a gente acabou de falar dele, mas todo mundo sabia, mas ninguém falava. Eu lembro da minha família, quando eu era criança, você viu o filho da vizinha? Sussurro, né? Assim, era isso. Já era uma linguagem, nem de sinal era. Já sabia que era AIDS, assim, sabe, sumia. E todo mundo via, mas não se falava. Aí o que acontece? Quando a ciência dá o salto e descobre os antirretrovirais, a AIDS deixa de ter uma cara, né? E o silêncio continua. Olha que louco. Só que ele inverte. O silêncio agora é o seguinte: não, você pode pegar o seu remédio, você vai se tratar, você vai viver como qualquer pessoa vive, você vai estar saudável, você não vai emagrecer, você não vai ficar doente, com aquela cara, né, aidético, que é a palavra que usava. Você vai no seu médico, vai pegar os seus remédios, e tá tudo bem, mas aí não precisa falar sobre isso. Pode deixar. Faz parte do espaço. É a recusa do silêncio. É isso que a gente tem que fazer aqui no nosso trabalho. Colocar o pé na porta. Estamos falando sobre isso. Mas porque é isso, só porque então, e aí continua se recusando o silêncio. Então eu acho que a nossa missão para esse trabalho deveria ser o seguinte: eu estou recusando o silêncio aqui, agora eu posso recusar esse silêncio neste momento como artista, sendo um artista branco, homem, cisgênero, sem um privilégio, porque estou em tratamento, tenho adesão e acesso ao tratamento. Eu estou fazendo esse trabalho, estou recusando esse silêncio para que talvez no futuro
E eu não só eu sozinho, todos esses trabalhos, que ainda são poucos, eu acho que tem que ter muito mais. Já tem bastante, mas tem que ter muito mais. Para que uma pessoa lá no Brasil que vive numa cidadezinha de 10 mil habitantes, porque se essa pessoa ali pega o diagnóstico de HIV, para ela recusar o silêncio é quase impossível. Porque recusar o silêncio para essa pessoa significa perder tudo que ela tem. Ela vai perder trabalho, ela vai perder afeto, ela vai perder família, ela vai perder amigo, né? Mas essa é a ideia da representatividade. Esta pessoa precisa ver as pessoas em todos os lugares, elas precisam ver cada vez mais artistas falando sobre o HIV abertamente, falando sobre o HIV de outras formas, que não é a forma da morte, do luto, da tristeza, da dor, da perda. Para que elas comecem a ter, então tá, todo mundo vai esse discurso vai chegando. E aí vai chegar uma hora que se ela quiser naquela cidadezinha dela, ela vai ver, tá tudo bem. Ela vai poder recusar o silêncio. Então, no fundo, é uma ideia de representatividade, sempre é, quando a gente fala de dissidência. Eu queria, quer dizer, tudo isso reverberando, né? O Ronaldo está falando há algum tempo, né? Como eu falei para os nossos convidados. Acho que quando a gente está escrevendo, a gente pode escolher, né? E qual é o local da cidade que a gente vai atuar. Então a gente tinha essa questão. Claro, a gente que é classe média, agora vamos problematizar um pouco isso também, né? Branco, classe média, a gente vai para um local que não é o nosso local, que é um local que a gente sabe, que é a chamada periferia, enfim, a periferia da cidade de São Paulo. Então a gente também vem com alguns preconceitos de como trazer, né? A gente também, daquela colonizadora, vamos levar conhecimento para essa região. Tem de tudo um pouco, né? A gente está construindo um projeto e lógico que isso, a gente problematiza tudo isso, todas essas questões. Até a gente problematiza, quer dizer, como entrar com esse discurso e com essa questão que é transdisciplinar, né? A gente entende esse movimento assim, falar da arte, da saúde, do cuidado, do processo, do artesanato, da cenotipia, do estandarte, né? Do cortejo, da ocupação da cidade, da ocupação do território. Então tinha vários conceitos e preconceitos, né? Grandiosos até. Acho que, claro, com certeza a gente conseguiu pequeníssimas coisas, muito poucas, mas porque é um processo de permanência, não só nossa, como você está falando. Ocupar esse território não é uma coisa, esse grupo vem, fica aqui, né, durante 3, 4 meses, aos sábados e pronto, está tudo bem. Não é. A gente, para trazer as pessoas, é muito difícil, né? Enfim, só estou falando que a gente queria muito principalmente esse conceito que você falou. Não é nem conceito, chamar pessoas que vivem ou convivem, não era nem a dificuldade de estar nomeando isso, mas assim, de entender que isso faz parte mesmo da realidade social da gente. Né? E de uma outra coisa, né, eu acho, Ronaldo, que é a questão das sexualidades. O HIV também, quando você fala, a gente está falando da dificuldade aqui, quando a gente começou o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, naqueles primórdios, né, dos anos 80, aí é como se calasse também, tantas vozes foram silenciadas naquele momento, né? E vozes que estavam se levantando depois da ditadura, enfim, são tantas coisas, né, que retomam agora que a gente conseguiu espaços que, infelizmente, a gente retrocedeu muito, e tem a ver com as sexualidades e com os gêneros, porque, como você falou, não existe possibilidade de se falar de HIV em um determinado grupo, porque
os homens que fazem sexo com homens são homens que muitas vezes são bissexuais, que muitas vezes moram com mulheres, que muitas vezes ainda não saíram do armário, que muitas vezes estão lá, que vão, né, à noite e estão se divertindo com as travestis. Então é disso que a gente tem que falar também. E disso a gente não fala. Não é assim, não fala, isso também é silenciado, não é? Porque como que fica circunscrito? Circunscrito não, isso está em todos os lugares essa questão, né? A questão da vida sexual e de como a gente lida com a vida sexual, enfim, quando a gente começa, o que a gente faz com isso, né? Isso é tão importante. Total. E isso é tão calado, isso é tão silenciado. Falei um monte de coisa. Eu acho que é uma coisa muito legal você falar da coisa do movimento. Isso é uma coisa ali que eu tenho refletido muito de identificar e defendido, que é pensar, por exemplo, que o HIV, né, a epidemia da AIDS e o HIV é uma herança da comunidade LGBT+. Eu tenho defendido isso. Por que eu estou falando isso? Porque você falou dos movimentos, então é legal também historicamente a gente minimamente tentar fazer aí uma linha do tempo para entender onde a gente está hoje, né? Por que a gente chegou ali. Então, assim, no Brasil, os movimentos de direitos civis, né, esses movimentos LGBTQIA+, o feminismo e tal, eles, via de regra, começaram ali no final dos anos 60 e 70, mas o movimento LGBT foi bem no final dos anos 70 que a gente começou aqui no Brasil a se articular. Foi um pouco mais tardiamente do que nos Estados Unidos, nos outros lugares. E aí, na sequência, mal a gente começou a se articular, a epidemia da AIDS surge. E ela eu não sou da teoria conspirativa, assim, não tenho teoria de conspiração, mas é quase tentador pensar a ideia de que a epidemia da AIDS ela foi um álibi tão perfeito para a estrutura normativa que dá quase vontade de pensar que ela realmente foi fabricada num laboratório. Ele dizer assim, a gente vai precisar essa bomba porque esse bando de bichas, de leges, vai achar que vai poder se organizar, porque olha como caiu perfeitamente, né? Tipo, a AIDS chega no Brasil já completamente vinculada a essa narratividade de câncer gay, lésbico gay. Isso foi massificado pela grande mídia da época, né? A grande mídia da época era os jornais e a televisão, né? E o cinema, não tinha rede social. Imagina se tivesse rede social, ele não estaria. Ainda bem que a rede social surge só depois. E isso já é vendido, então ela já vem atrelada, né, a esse lugar. E aí, o discurso que a norma constrói em relação ao HIV/AIDS é de vergonha, né? E isso é introjetado pela comunidade LGBTQIA+, que mal começou a se organizar. Então a gente, como comunidade, a gente negou essa história. Essa história foi negada. Assim, não se... Grande parte dessas associações, né, do movimento que estava se organizando, não quis, achou que não era, disse assim, não vamos falar sobre isso, porque isso vai ser um tiro no pé, porque vai nos estigmatizar ainda mais. A gente precisa dissociar a imagem do movimento LGBT a AIDS. E, obviamente, a AIDS não é uma doença, ela não é um câncer gay, não é um peste gay, porque na sequência a gente viu que ela atingia todo mundo, mas ela atingiu a comunidade LGBT de maneira muito mais radical do que as outras vezes. Então, sim, a gente deveria ter dito, não, essa história é nossa, sim, a gente vai pegar. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia dizer o quê? A gente conta essa história com as nossas vozes. E a gente ficou muito tempo deixando que outras pessoas contassem essa história. E aí é por isso que o estigma se colocou, entendeu? Então eu tenho uma sensação que é o seguinte, para mim a herança é qualquer coisa que você recebe e você pode receber enquanto dádiva ou enquanto dívida. A gente, enquanto comunidade, durante muito tempo escolheu herdar o HIV e a AIDS como dívida. Eu quero herdar a comunidade.
algumas pessoas estão percebendo que não é só o discurso científico que funciona, que a gente precisa de outras maneiras, de outros espaços, de outras formas de comunicar, né, outros momentos, né, para poder conversar, que são diferentes do discurso, somente do discurso de saúde, do discurso científico, né? E até talvez essa ideia de uma saúde que é integral, né? Que não é só o remédio, né? E não é só esse espaço ali do atendimento médico do hospital, que é o espaço de saúde. Saúde significa, como o David falou, a questão de acessibilidade, a questão de eu morar numa região da cidade e conseguir me deslocar, chegar nos lugares, nos equipamentos culturais, nos equipamentos de saúde, né, no trabalho, tudo isso de maneira fácil. Isso daí é saúde, né? Isso é a gente pensar a quantidade de horas que a maioria das pessoas aqui nessa cidade passa no trânsito, né, para chegar, sair do seu lugar de moradia, ir trabalhar e às vezes depois ir estudar ainda no mesmo dia. Isso é saúde, né? Isso é a vida das pessoas. Isso causa problemas físicos, né, psicológicos nas pessoas. Então, acho uma das coisas que eu acho interessante são essas fronteiras, né, que são importantes da gente cruzar. Depois eu falo mais, tá? Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Samara, eu sou professora de crochê aqui da Casa de Cultura, São Rafael. Também já atuei antigamente, né? Com saraus, com teatro, poesia, com música, tudo que é arte faz parte de mim. Foi bem legal esse encontro que a gente teve, né, com o coletivo do Corpo Positivo, porque a gente, desde o começo, quando eu comecei a dar aula aqui, a gente tem falado assim da importância da integração, né, dos coletivos dentro da própria casa, né, como que a gente pode se integrar um coletivo com o outro, de diferentes áreas, de como que eles atuam, como a gente pode se encontrar e poder fortalecer o trabalho um do outro, né, e poder fazer esse tipo de troca que está acontecendo agora, assim, que foi muito legal. E na questão, assim, dos estandartes, né, pra gente também foi muito legal. Eu tive a oportunidade de participar de uma das impressões que estão feitas aí. Ela tá lá na outra sala. E eu acho bem interessante essa forma de representar, da representação dos corpos, né, que eles não tenham um gênero definido, e essa mistura de elementos que a gente coloca, elas levam a gente realmente a refletir sobre várias questões. E para nós, assim, pelo menos para mim, assim, na questão do crochê, que é uma coisa que eu amo, que me dá prazer, que eu gosto de fazer, é isso um pouco do que a gente quis colocar nesses estandartes que a gente participou, né, da construção também, de levar esse prazer das coisas positivas, né? A gente deu uma passada no processo que eles tinham feito antes com papel, e as pessoas tinham representado bastante borboletas, coisas da natureza, né, que são elementos que a gente utilizou também. E é isso, né? Eu achei muito interessante essa ideia de tratar da questão do HIV, trazendo para um lado positivo, né, da vida que continua. E a gente brincou bastante com isso, com as cores, com as mandalas, com os elementos da natureza, com esse sentido de crescimento, de vida mesmo, né? Que é o que a gente achou bem legal. É isso. Me apresentar, eu sou o Lucas, e eu só queria falar que foi muito bonito o jeito que encaixou, né, as duas artes. E que a gente conseguiu enxergar o crochê também de outra forma, né? Porque a gente fez toda a construção, né? Nos estandartes e no final ficou uma coisa muito bonita, porque você consegue ver as duas artes se misturando, né? Em contato uma com a outra. Achei que isso foi muito legal, assim, que a gente se abriu a mente para novas artes e tudo mais. Só isso. Testar, né? Coisas diferentes. Eu fiz um monte de anotação aqui. Acho que uma hora eu comecei a virar o caderno, porque eu falei, puta, meu. Eu acho que é um pouco isso, né, que eu vou tentar falar, que seria uma tentativa de
falar o que você já falou e que a gente conversou, só que talvez com as minhas próprias palavras, como uma forma de elaboração de tudo que está rolando aqui, né? Então, se eu me tornar redundante, repetitivo, é nesse caminho que eu tô, assim, né? O que eu fiquei pensando, assim, num primeiro lugar, assim, eu acho que é problematizar essa ideia de estrutura, né? Que você colocou, assim. Então, a gente, no Brasil, né, um país que foi a maior parte do tempo colônia, né? E quando deixou de ser colônia, é colônia ainda, de uma estrutura ideológica que se mantém até hoje e tal. E aí, dentro dessa questão de estrutura, me veio uma ideia de ética, assim, sabe? Uma estrutura ética que ela se coloca desde o Brasil colônia até hoje que ela existe, que seria essa ideia de uma ética do universal, né? Aquilo que é válido para todos, né? Então, o que eu acho que é certo, eu, enquanto estrutura, né, acho que é certo, isso tem que se impor para todos, né? Então, todos têm uma ideia do que é bem e todos têm que seguir esse bem. Aí, se eu não sigo esse bem, eu posso sentir uma culpa, né? Tem um fundo, assim, religioso, né, que veio junto com a Europa, aqui para o Brasil, que impõe esse lugar. Agora, se a gente quebra essa ética, né, essa estrutura ética do universal, né, vamos dizer assim, o que sobra são nossas individualidades aqui também, né? E aí a gente pode ter essa questão, assim, de relativizar os valores, de certa forma, né? Então se não existe mais um universal, que é um bem geral, eu tenho o que é um valor para mim. E aí você pode criar um valor para você, que um para você, e cada um poderia ficar fechado nessa bolha, assim, sabe? Que é uma certa ética do algoritmo, assim, né? Do celular, que eu só sigo aquelas pessoas que falam o meu próprio discurso, eu me autoafirmo em relação a isso e tal. E aí, tem lá o Renato Jardim Ribeiro, lá o filósofo, ele fala que a gente tem que viver hoje, talvez, uma ética da dúvida, né? Da suspensão dessa ideia de universal e talvez suspender também essa ideia do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo, do que é o errado, né? De que caminho que eu tô, para que a gente possa estabelecer uma relação entre nós, né? Então, lógico, eu tenho um princípio, eu tenho algumas questões, só que eu tenho que colocar ela numa relação coletiva, né? Para que a gente possa conversar sobre isso e não me afirmar num lugar definitivo que eu venho como uma estrutura. E aí, esse lugar da relação que eu acho que é o rico, né? Onde que eu posso ouvir outras formas de existência tão possíveis quanto a minha e que eu posso aprender que existem outras formas de viver que não só a minha e que para eu garantir a minha forma de existência eu tenho que permitir que outras formas de existência coexistam comigo e que só existam a partir desse lugar. Eu não sei se seria isso, sabe? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o corpo vivo, né, tem essa primeira impressão do corpo. Aí tem um processo de estudo desse corpo, que nunca é individual, né? É coletivo também, né? A gente promove um estudo de corpo, depois a gente expõe esse corpo, a gente comenta a forma como esses corpos estão representados. Aí quando vem a ideia da costura, né, do crochê, também é um espaço que a gente pensa de latitude de possibilidades de discursos, né? De cada um compartilhar o seu lugar dentro de um movimento que a arte vai propondo da costura, do costurar, que leva, né, esse movimento leva a gente a uma naturalização da fala, muitas das vezes, que também não passa por um filtro, né? Que eu, né, tô com o microfone, tô aqui, talvez eu possa me colocar determinados filtros que quando a gente está, de certa forma, colando, costurando, esses filtros fogem um pouco do nosso controle e a gente consegue estabelecer outras conversas, né? E essas outras formas de pensar e joga na roda, né? E isso vem também, né? As outras pessoas ouvem aquilo que a gente fala e talvez elas devolvendo a gente começa a ter consciência daquilo que a gente está falando, pensando e tal. Então eu fiquei pensando nesse lugar, assim, talvez de quebrar uma ideia desse universal, né? Que pode ser uma estrutura, só que também não relativizar. É um problema, né? Não sei se eu me dei bem claro, mas é mais um problema que eu queria colocar, assim, né? Não, legal. Você falou uma coisa que eu lembrei de um livro, que para mim também é um livro que eu tenho conceituado os livros a partir de um conceito desse livro, que é um livro chamado Ética Bicha, de um filósofo espanhol chamado Paco Vidares. E ele diz, o Paco Vidares é um filósofo queer espanhol, enfim, já morreu. E ele diz que ele escreveu esse livro no final da vida, já quase morrendo, de uma tacada só,
revisor e ele falou assim, é isso mesmo, eu queria que esse livro fosse uma espécie de livro interruptor. Eu adoro esse conceito, porque que é a ideia do interruptor. O interruptor de luz é aquilo que você dá um clique, ele tem duas funções quando você dá um clique. Ou ele vai iluminar um espaço que estava escuro, ou ele vai escurecer o espaço que estava iluminado. E ele diz que ele queria que esse livro fosse igual a um interruptor, fosse uma espécie de interruptor. Ou seja, que a leitura desse livro pudesse provocar, pudesse iluminar espaços em você que até então estavam não iluminados, ou escurecer espaços que estão iluminados e não deveriam estar, entendeu? Então eu gosto dessa ideia de livro interruptor, e esse é um livro interruptor para mim. E ele está ali escrevendo sobre a ideia de pensar o que seria uma ética bicha. E quando ele fala bicha, ele está usando a bicha como uma ideia de sujeito político que inclui essas dissidências de gênero, que ele bota as bichas, os sapatões e os transexuais. E as pessoas trans. E ele vai falar que toda ética universalista é definitivamente uma ética que está atuando contra a vida das dissidências. Entendeu? Então, assim, a gente vive uma estrutura hegemônica onde qualquer ética produzida a partir dessa lógica da hegemonia, e a lógica da hegemonia é a lógica universal, né? É a lógica, não, isso aqui é isso, esse é o bem comum, tudo isso você falou. Ela vai ser de regra uma ética que vai estar atuando contra a vida dessa dissidência, exatamente porque a hegemonia não admite a possibilidade da existência de uma dissidência, por tudo aquilo que a gente já falou da ficção e tal. Então eu sinto que a gente deveria, como o Papo fala, fugir da ideia do universal. A ideia do universal não serve para nós, entendeu? Mas ao mesmo tempo não é a ideia do senso comum no lugar. Porque o senso comum não pode ser uma regra do mundo. O que é o senso comum? Sei lá. Vai depender de cada comunidade. Às vezes o senso comum pode ser uma coisa bizarra, entendeu? E aí não dá pra gente se apaixonar. Então é o senso comum que vai decidir. E também não dá pra ser o que cada um, né? Eu vou decidir então. Não, pra mim, matar fulano tá tudo bem. Eu acho que a gente deveria matar. Né? E você vai dizer, não. Então a gente tem um nó, né? De pensar como que a gente vai construindo os nossos pactos. E eu sinto que admitir a ficção como uma realidade de mundo, para mim, é um caminho. Porque é isso, tipo assim, as diversas ficções possíveis de mundo podem coexistir, entendeu? Contanto que em nenhuma delas tenha como premissa a ideia de extermínio de uma outra ficção, né? Para mim isso seria a regra, e para mim isso seria a única ética universal possível. Não é permitido exterminar ninguém. Porque é isso, assim, fico pensando, nossa, qual é essa diferença, por exemplo, desse ódio que a gente está vivendo de mundo, o Brasil está polarizado, né? A gente vive esse ódio e tal. E eu fico pensando que para mim é assim, eu não quero que nada deixe de existir, sabe? No sentido óbvio, eu não quero uma determinada força reacionária de ódio existindo e tal. Mas eu não quero exterminar aquela pessoa. Eu quero só que ela enxergue que outras formas de mundo existem. Porque o ódio dela e o que ela quer exterminar é porque ela não consegue perceber isso. Ela acha que é só a lógica de mundo dela, que é a lógica de mundo que é certa. E aí o resto não pode existir o resto, porque o resto vai tentar contra Deus, contra a ideia de Deus, contra a ideia de uma série de coisas que é colocada também como esse universal e tal. É um nó. Aí, só um segundo momento, não sei se mais alguém quer. Aí, o que eu fiquei pensando assim também é essa questão da arte e ciência, né? Que eu acho que você coloca tão bem assim, e a gente fica pensando, porque a Susan Sontag tem um texto lá da AIDS e suas metáforas e tal, né? Fundamental. E
aí ela traz esse choque, porque ela estava com câncer na mesma época que a epidemia de AIDS estava começando, e ela percebeu que os amigos dela, soropositivos, né, com HIV e tal, tinham um tratamento totalmente diferente dela com câncer. E aí ela começou a problematizar por quê, né, da onde que vem isso e tal. E aí tem uma hora que ela coloca assim que a ciência gerou um vazio, né, no HIV, porque quando surge o HIV, a ciência estava se colocando meio com um saber que tinha dado conta dos antibióticos, tal, que a ciência era um saber... Para atacar a soberba da ciência. E aí nesse vazio que veio toda essa estrutura, né, da promiscuidade, do comportamento sexual, do nicho, né, do grupo, e começou a isolar para tentar se diferenciar, né, que nós aqui, hegemônicos, não somos esse grupo, isso não... E aí eu fiquei pensando nessa... A própria imagem que a ciência gera, assim, né, porque... estava aqui pandemia, né? Aí 2020, pandemia começando, você teve até fotógrafos assim, que eu como fotógrafo, né, lugar assim, tinha fotógrafos da Folha, a Karine Xavier, que foi fotografar em 2020, ela se vestiu com aquela roupa branca assim, inteira, sabe, da ciência, com luva, máscara, para sair para fotografar a pandemia do Covid. E você pega uma matéria, assim, sei lá, do Jornal Nacional, que é uma TV Globo, tal, na década de 90, a repórter entrando no quarto de uma pessoa soropositiva da mesma vestimenta, assim. Então, esse lugar que a ciência também coloca, como um discurso, né, que também é para todos, né? Então, ela se propõe com uma ideia de universal, assim, só que ela avançou para um lugar que ela mesma gerou, só que quando ela avançou, ela não modificou, não sei se, sabe? Tipo, pela soberba dela, que nem você falou. Mas eu acho que essas representações são do social, né? Quando a gente fala... Aí vai para um outro... Quando a gente fala dessas repetições, né? Tipo, e é perfeito isso. Porque assim, a Covid em fricção, né? A gente pode estar... A gente aqui está falando da epidemia da AIDS, de uma epidemia, de uma pandemia, à luz de uma outra. E vivendo ainda essa outra pandemia, que é a da Covid. Então, a gente pode refletir sobre várias coisas, porque tem coisas que se repetem, né, que são muito iguais, e aí tem a ver com essa coisa que a história é uma ferida repetitiva, né? A gente vai repetindo as feridas, porque a gente não muda a estrutura. Se você não muda a estrutura, as coisas vão se repetir. Então é muito assustador. Quando a Covid chega, você vê de novo sendo reeditado toda, e agora a gente tem uma nova, que é a varíola a monkeypox, que ainda é mais parecida ainda, porque a Covid tem várias diferenças, né? Mas, por exemplo, as imagens que se repetem. Tem uma imagem da época da AIDS, em Nova York, existe um lugar chamado Hart Island, que é uma ilha no Bronx, onde ele, que é mais afastada, nos primeiros anos da epidemia da AIDS, os mortos eram jogados ali, numa espécie de vala comum, nos caixões todos lacrados de madeira e tal, e as pessoas todas com essa roupa, e jogavam ali. Essa cena foi eternizada, inclusive, no Close do Ryan Murphy, na segunda temporada. Começa com essa cena. E, em 2020, a Hart Island foi reaberta. E você tem a mesma cena. Igual. É assustador, você bota duas fotos. A foto o Ryan Murphy reproduz a cena a partir de uma imagem, e aí você vê em 2022 do mesmo jeito, só que agora os corpos eram os corpos da Covid. Então, essa ideia do corpo bomba, do corpo terrorista, é uma questão. A Covid tem um nível de transmissibilidade muito maior, porque é pelo ar, né? Mas você vê quando que a gente vai conseguir pensar a doença sem colocar o corpo do outro como perigo. E é muito complexo isso, porque o vetor da doença está dentro do corpo. Mas você não pode confundir o vetor da doença com o corpo. Isso é complexo demais, porque a doença está no corpo que você nem vê, porque é invisível. O vírus é invisível. O vírus não se vê a olho. E a gente precisa de visualidade, né? O inimigo, eu preciso ver quem é o inimigo, né? Eu não tô vendo o vírus, eu tô vendo você. Então, desculpa, você é o inimigo. É isso que acontece. O inimigo é o outro, né? É isso que acontece com a doença. Caramba, né?
E como que a gente constrói novas imagens? Vai ter que mudar a estrutura. Porque, assim, grupo de risco, de novo, já descobrimos que essa ideia ela é um tiro no pé. Porque ela vai fazer com que a ciência... Né? E aí é isso. 40 anos, da epidemia da AIDS para a epidemia da Covid, fez o quê? 40 anos. Durante os 40 anos você não mudou a estrutura, você só ficou resolvendo o problema estancando o problema, você não muda a estrutura. Se você estanca o problema e não muda a estrutura... Tem um exemplo assim que, não sei se pode ser, mas assim, um exemplo assim que surgiu aqui no Corpo Vivo, que eu queria falar, é que pensando nessa ideia de estrutura, de como que ele se dá e como que talvez essa quebra, né, dessa estrutura social se dê no social, né? Acho que a partir da arte. Porque o Psicodelias trouxe, né, um chapéu que eles colocaram no estandarte, que é um chapéu, geralmente, a imagem que eu tinha, né? É um chapéu de couro, da pessoa vestindo couro, andando no cangaço lá no Nordeste, né? Do cabra macho, do lampião e tal. E o Psicodelias fez esse chapéu a partir do arco-íris, da bandeira LGBTQIA+, assim. E foi, aí quando eu olhei, assim, eu falei, caramba, já estava pronto, assim, sabe? Eu falei, nossa, isso já me quebrou uma imagem estereotipada, fixa, né? E que se veio nessa relação de uma forma tão natural, e o meu imaginário já meio que mudou, assim. Eu vi um lampião com chapéu colorido, já foi... E aí essa é a função da arte, né? Desconstruir um imaginário que está fixo e destruir um imaginário fixo e construir novos imaginários, né? E tem vários exemplos, né? Você falou isso agora, eu lembrei do David Trullo, não sei se você conhece. Não. David Trullo é também um artista espanhol, queer, fotógrafo, mas também faz escultura e tal. E ele tem uma série dele que ele faz o quê? Ele pega várias fotos antigas, ele parte do princípio de que, bom, a história dos corpos dissidentes, dos corpos queers, elas não existiram, não existiu até um determinado momento, né? Então você não tem um registro fotográfico dos amores fora da norma do século XVIII, XIX, ou desde que surgiu a fotografia, porque naquele momento não podia nem existir. Então o que ele faz? Ele pega as fotografias antigas do século XVIII e XIX de registros de amores normativos e ele manipula, ele transforma essas imagens. Então ele pega um casamento de uma mulher e ele bota duas mulheres. E é perfeito. Então o que dá? Quando você vai passar pela você fala assim, gente, nem isso eu queria descobrir antes de você. Nossa, o cara descobriu quem tirou essa foto. Como que é possível duas pessoas estar casando em pleno século XIX? E era assim, uma que é dois soldados, assim, super homoeróticos, quase se beijando e tal. E aí você vê que é manipulação. Mas quando ele manipula isso, ele muda o imaginário. Sim. Ele muda o imaginário. Ele constrói, na verdade, um novo imaginário. Né? E dá muito para fazer. E é essa fricção que a arte pode fazer entre passado, presente e futuro. Né? Porque eu estou no presente, eu reescrevo o passado. E com isso eu transformo o futuro. Eu queria voltar para essa ideia também dessas construções de significado ou fricções também, para a questão da gente estar fazendo, né, esse trabalho aqui num espaço, né, num espaço de cultura, né, aqui numa área específica de São Paulo também, mas uma coisa que pra gente é interessante, né, nessa proposta do Corpo Vivo, trabalhar com estandarte, né, é entender que esse discurso, né, essa discussão que a gente traz não é uma discussão somente da ciência, da saúde, né, como eu falei, entendendo que arte e cultura, né, é a vida, né, é o cotidiano da gente, é o que a gente troca o tempo todo, é o que a gente come, né, tudo mais. E a ideia também de que a gente não quer ficar nem só no espaço da saúde, nem só num espaço delimitado da cultura, né? Tipo, essa ideia do espaço físico, né? A gente quer... Né? Espaço nichado também, o nicho. Que acaba sendo, né, um
compartimento dentro da cidade, né? Que a ideia do estandarte também é essa de ir para a rua, né? De estar em outros lugares onde não se deveria estar, né? Onde determinadas coisas não deveriam acontecer, talvez, onde possa ter um estranhamento, onde possa ter outras comunicações. Acho que essa questão da comunicação para a gente, né? Como a Sandra colocou, é um desafio, tem muita coisa que a gente ainda precisa discutir internamente, precisa aprender, repensar, né? E eu acho que é uma das questões-chave dentro do que a gente se propõe como corpo vivo, né? Como é que a gente comunica essas outras coisas? Como é que a gente, né, em 2022, a gente ainda está falando, né? Eu tenho né, essa ideia, né, do viver com HIV como uma sentença de morte, né, tendo um tratamento, né, um tratamento que é gratuito, que é acessível. Como que a gente ainda mantém isso? Como é que não se fala, né, como você colocou também, né? Como é que não se fala hoje que quem tem adesão a esse tratamento, né, depois de algum tempo de tratamento, não tem mais, não transmite mais o HIV para outras pessoas, mesmo em relação sexual, sem uso de camisinha. Como é que isso não está sabe? Como é que não tem carro de som na rua falando isso, sabe? Como é que não está no metrô, em todos os lugares? Boa noite. E igual todo dia. E aí as notícias depois. E falar, olha, gente, tem tratamento, tem método de prevenção, né? Tem muita coisa que precisa ser informada, né? Dessa informação dura que não chega nas pessoas, né? Pelos canais oficiais, e que a gente entende aqui como um espaço em que isso pode ser discutido, e mais que isso, é lógico, né? A gente não está falando só sobre HIV, né? Acho que a maior parte do tempo que a gente conversou aqui hoje, por exemplo, né? O HIV talvez tenha sido ponto de partida, né? Eu acho que isso também é outro aspecto que eu acho importante. Sim, né? E é por isso que eu acho que ele é assunto de todo mundo, ele não está só relacionado, né? Porque ele atravessa essa opção de o HIV estar relacionado com o sexo, que é uma opção de vida. E aí, não só com sexo, com sexualidade, com corpo, identidade, com tudo, né? Sou o James, trabalho aqui na Casa de Cultura, junto com o Eric na coordenação. E eu fico muito feliz de poder participar dessa discussão. A gente fica na coordenação, é impressionante, a gente fica lá e não consegue acompanhar boa parte das atividades. Isso é uma loucura, mas é uma coisa que acontece. Dessa vez eu falei, não, vou ver se eu participo um pouco. Mas é engraçado, isso passa um pouco por políticas públicas de saúde, né? De discutir o assunto, de criar grupos de reflexão, de fazer campanhas, né? Que parece que não ocorreu em relação ao HIV, não é? Ou não? Ou eu estou enganado? Eu acho que tem políticas públicas do HIV, acho que tem esse tratamento, né? Nos últimos 4 anos, esse tratamento em geral. Mas eu acho que teve muitas políticas, né? O Brasil teve uma coisa que ele era uma referência no mundo, né? Eu acho que é porque isso, eu acho que a política pública ela tem um limite. E para mim, o limite da política pública é que ela precisa ser para todo mundo. E aí, quando você precisa construir um discurso para todo mundo, dentro de uma sociedade tão complexa, tão plural como é a sociedade brasileira, você vai deixar passar várias coisas não passar, entendeu? Então eu acho que teve, ao longo da história da epidemia também, a gente tem que falar sobre isso, mas todas as estratégias de prevenção durante muito tempo, elas foram calcadas no medo, e o medo, ele não é uma estratégia boa para nada, vi de que o medo associado ao silêncio, é tão simples para mim essa equação, que você gente, por que não é simples para... porque a gente fala, por exemplo, desse aumento da quantidade de casos nos corpos mais vulneráveis, assim, por uma falta de autonomia, de empoderamento, mas existe também os casos que acontecem em corpos que não têm
olho para essa história e olho e falo, nossa, olha todo esse rolê, olha o que eu vou enfrentar. Eu acho muito natural a pessoa decidir erroneamente, obviamente, eu não quero entrar em contato com isso não. Então o que eu faço para entrar em contato? Eu não me testo. Porque se eu me testar e der positivo, eu vou cair nesse buraco aqui. Estigma, culpabilização, vergonha, medo, silêncio. Então toda essa história é uma história que se autoalimenta. A história da HIV, como ela foi construída, ela mesmo é o motor do aumento de casos. Então se a gente desconstrói essa história, a gente desconstrói essa história para que as pessoas possam ver, não, gente, essa história não é tão bizarra assim. Não é tão difícil assim. Porque o mais difícil é o que foi construído socialmente. Do ponto de vista da ciência, claro, você vai ter ali uma série de cuidados, você vai tomar um remédio para a vida, mas a ciência está ali, gente. Cada dia mais ela tá ali, ela não para. Se der dinheiro, se for um país sério, ainda bem que não acho que não depende do Brasil com os avanços científicos do mundo. Mas quando o Brasil encara a ciência, a gente tem um time de excelência de cientistas e pesquisadores, né? Mas se a gente não muda essa história, é óbvio, gente, não vai. Eu lembro de uma campanha que era há muito tempo atrás, que era uma série de pessoas transando, assim, em posições sexuais, mas que a pessoa que tinha AIDS, ela era representada por um animal, um escorpião, uma aranha. Olha que loucura. Essa campanha é mundial. Ela foi vinculada no mundo todo. Na década de 80. É da IDES, é uma campanha da IDES que ela circulou no mundo todo. Então era isso. O inimigo não tem. Então você transforma a pessoa que tem HIV num animal, isso. Desumaniza. O escorpião tem veneno, a aranha tem veneno. Era essa a relação. Entendeu? E ainda, há muito pouco tempo atrás, agora, nos últimos 4 anos, a gente teve uma campanha pela perto de um carnaval, em 2019, que a campanha era pessoas olhando imagens de corpos com manifestações de doenças e de infecções sexualmente transmissíveis, né? E fazendo uma cara assim. Era a flagra da cara de isso, de nojo e medo. Gente, e todos uma máquina governamental, porque assim, são várias instâncias, né? É a pessoa que cria é o grupo que cria a campanha, o grupo, a agência que faz a campanha, vai nesse processo inteiro, não tem um ser humano que diga, gente, isso não vai funcionar. Isso só vai corroborar ainda mais a vergonha, o estigma. Isso só vai fazer com que as pessoas se afastem. Ninguém vai ser testado. Porque quando você não se testa, a presunção é de que você é negativo. Eu adoro isso. Porque a questão está em quem não conhece o seu estado sorológico. Só tem doença aqui em cima. Exatamente. Tipo, é um tipo de negação. É um tipo de negação. E aí você diz assim, a presunção, porque assim, o problema é, quem conhece seu status, eu sempre falo isso, gente, transa com quem conhece seu status. Né? O problema é com quem não conhece. Porque se você está com uma pessoa que sabe que vive com HIV, provavelmente essa pessoa vai estar em tratamento, porque esse é o protocolo, né, hoje, mundial, a não ser que ela não tenha acesso, mas enfim. Então ela vai saber, ela vai fazer o exame de sensibilidade, todo o acompanhamento. Agora, quem não faz e acha, não, gente, eu conheço pessoas, não, mas eu não me testo, mas assim, eu sei que eu só faço sexo seguro, eu tenho gerenciamento da vida sexual. Falei, assim, tá bom. Você acredita nisso, problema é uma loucura. Isso é uma lenda urbana. É uma lenda também, tem vários anos. A outra lenda urbana perigosíssima entre as mulheres, as que têm relação estável, eu tenho relação estável, então eu estou protegida. Essa é uma lenda urbana perigosíssima que faz com que as mulheres realmente se infectem com HIV, né? E
a questão que entre os jovens, sim, tem aumentado muito o índice do HIV, por conta, acho que tudo que você está falando, né, que vocês têm falado sobre as políticas públicas e o maior desmonte de política pública que a gente tem sofrido nos últimos 4 anos, a primeira medida, né, desse governo é o desmonte do programa de ST/AIDS federal, que virou só uma secretaria, mas que provavelmente não teve verba nenhuma, verba pouquíssima, e isso vale muito, né, porque é o sinal de que se o governo federal dá essa sinalização, é sinal de que a verba não vai, também é em cadeia, né? Não chega para o governo estadual, que não chega para o governo municipal, então dá o aval de que os outros governos também não têm que fazer, porque isso é uma política menor, né? Se o governo sinaliza assim, é porque isso é uma política menor. E a outra questão é se o governo a questão, repetindo 2 vezes essa mesma palavra, a bizarrice, você vê que essa questão da campanha que você diz, meu Deus, estou chocado, mais chocados ficamos nós com a questão da mamadeira de piroca. Como é que uma população toda é envolvida num discurso de que é isso que você tá veiculando, né? A ideologia de gênero, a manipulação dos gêneros na infância, né? na escola, e a proibição da palavra gênero. Aí, então, a saúde, eu acho que até, pelo menos no município de São Paulo, acho que ela tenta trazer ainda algumas medidas, né, de sanidade. Ela tem algumas medidas de sanidade, por exemplo, esse edital, que eu acho que ela tentou manter as políticas, né, bravamente. Eu acho que sim, nessa gestão, né, com todo esse desmando federal. Agora... Desculpa, esse é o primeiro edital com esse caráter, assim, que vocês têm conhecimento, ou já havia antes? Eu acho que não existe um edital. Esse primeiro. Na Secretaria Municipal de Saúde é o primeiro edital voltado a... E é voltado para questões artísticas, não para política pública. Porque, na verdade, é uma política pública, porque a arte é política. Mas não é uma política pública nesse sentido desse compromisso que eu chamo também de construir um discurso que chegue para todo mundo, né? Porque a arte, ela tem isso, né? Ela vai se construir não sem a preocupação com a inserção, mas você não está construindo pensando, nossa, esse discurso precisa chegar para todo mundo. Você está construindo você está elaborando o seu trabalho, você está elaborando o seu olhar para o mundo, em ficção, com várias coisas, mas eu acho diferente, entendeu? Que assim, o Sistema Único de Saúde já está lá na Constituição, na escrita sobre a lei do Sistema Único de Saúde, a interseccionalidade, já está previsto isso, sabe? Que nenhuma ação da saúde é efetiva se ela trabalhar só no setor saúde. Então a gente tem o conceito da saúde ampliada, da promoção da saúde coletiva. Só que o que geralmente acontece é a assistência, né? Que é quando a questão já ocorreu, ou a prevenção, mas a prevenção tem questões subjetivas, né? No HIV, por exemplo, que a prevenção é muito focada na biomedicina, né? Então nas tecnologias biomédicas, que perde, que as outras questões, ela não abarca as outras questões, né? Não abarca o contexto. Então, pode ter PrEP, pode ter a medicação, pode ter caramba, só que o HIV entre os jovens continua alto. Onde que está o furo aí, gente? O furo está aí. Então, a gente não é só um corpo que recebe uma medicação, né? Não é só um corpo que vai no médico e ele fala, olha, você tem que tomar isso aí, você vai fazer o teste e tá tudo certo, você não vai ter HIV. Ou você vai ficar, né, vai se manter igual aí. O corpo não é isso. E só vou, para finalizar, desculpa, só porque eu estou com essa questão da educação muito forte. O setor educação, ele proíbe, por exemplo, a educação sexual nas escolas e a distribuição de camisinha nas escolas.
Então, como que a gente está muito na idade média em relação à sexualidade. Então, a gente é nesse lugar que a gente está. A oferta, né? A preservativa, a oferta de estudo. Você não pode lutar, não pode falar sobre isso. Você não pode falar sobre insumo, não pode falar sobre vida sexual, porque você vai incitar os adolescentes a fazer sexo. Não fala sobre sexo, não tem sexo. Não tem livro, né? É isso, se você não olhar o boleto, você não tem dívida. Você paga. Não, eu só ia falar que ainda em relação à política, né? Às vezes eu tenho a impressão que as políticas de saúde são muito pautadas por essa coisa da medicina, né? E não consegue sair desse lugar, né? Mesmo quando define a saúde de forma ampliada, isso parece que fica numa retórica, não consegue extrapolar. E as políticas refletem isso, não só na saúde, mas na cultura também. Né? Quer dizer, eu atuo com cultura já há bastante tempo, por exemplo. Eu não conheço nenhum edital voltado da cultura voltado para discussão sobre saúde. Quer dizer, sobre sexualidade, né? E eu acho que um pouco é o que você falava num momento aí da sua fala, dessa coisa que eu acho que é terrível, que é essa segmentação, né, extrema das políticas, dos saberes, né, que não se misturam, né? É uma pergunta, na verdade, para a roda, assim, que é essa questão da bolha, né? Eu entendo, eu concordo plenamente com essa segmentação, fracionação, né? E talvez a Secretaria de Saúde pense, não sei, né, que é necessário ter na Secretaria de Saúde um projeto de arte para falar de HIV, porque ela percebe que na cultura um projeto de HIV não seria aprovado, por exemplo, dentro de uma estrutura hegemônica, algo nesse sentido. Agora a pergunta que eu faço é, para quebrar essa bolha, aderindo, né, de certa forma a ela e tentando quebrar em algumas partes, ou tem que fazer uma ruptura radical com esse lugar hegemônico e já propor um novo imaginário, né? Essa eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, assim, né? O que a gente está querendo propor aqui é uma mudança. E se essa mudança ela ocorre aos poucos, o que é necessário a gente falar não, assim, a partir daqui vai ser uma outra coisa que nós vamos propor, é um novo lugar que a gente quer construir e a gente vai batalhando para construir esse. Como que se dá essa mudança? Assim? Como que a gente pode falar sobre essas questões de sexualidade, de gênero, para os jovens aqui, por exemplo, os jovens que moram aqui em São Mateus? Como? Eu acho que seria algo, tipo, gradativo, tipo, que vai indo aos poucos, porque eu acho que de uma vez só, acho que seria, assim, assustaria. Ia ser muito pá, sabe? Assim, eu acho que, tipo, começar tipo, na educação, sabe? Nas escolas, acho que seria, tipo, um passo muito grande. Porque, assim, eu, pelo menos, sinto falta desses assuntos, né? Que eu, como tô dentro disso, eu, tipo, né? Não me sinto, tipo, representável. Tipo assim, sobre gênero e sexualidade. Na escola não acontece. Não. Tipo, sabe? Como se não existisse esse assunto. Na minha casa, também, como se, sabe? E amigos? Aí conversa, né? Aí conversa. Tem mais liberdade. Mas, fora isso, na escola mesmo, ninguém fala sobre. É bem difícil. Fica, né, o Estado jogando pra família, a família jogando pro Estado. Sim, exatamente. E o silêncio e ninguém fala nada. É uma jogada jogando pro outro. Mas alguém fala. E as pessoas também que são mais afetadas, né? Pela discriminação que foi criada em cima dessa questão do HIV. Eu tenho também uma irmã trans que ela tá morando na minha casa agora, porque os meus pais também não aceitam, né? Mas eles preferem que ninguém saiba, que ninguém fale, tipo, não, tudo bem, mas não precisa virar mulher. Não precisa falar que nem mulher, não precisa andar que nem mulher, mas precisa, ela tá falando que ela é trans. Exatamente, não precisa existir, porque eles estão mais preocupados com o que os outros vão falar. E eu acho que a periferia é muito isso, assim, infelizmente ainda a periferia vem de um moralismo muito grande, né?
Eu acho que a gente vê assim de um processo de ditaduras, né, que formou a periferia e que fez esse pensamento coletivo mesmo na gente, que na verdade nem é tanto assim entre os mais jovens, né? Mas a geração realmente assim dos meus pais, até meu irmão, assim, que é a mesma geração que eu, a minha geração ainda a gente, eu acho que o preconceito ainda é muito maior. Então, infelizmente, eu concordo assim com as falas que vocês já deram, né? Que é a questão do silenciamento, porque é uma forma de extermínio tanto do assunto quanto dessas pessoas que eles querem exterminar mesmo, né? Querem fingir que não existam para que não exista, para que o filho deles não vejam o que eles não querem ver. É interessante pensar o quanto que tudo isso você vê, a gente percebe que é um reflexo, que é como se você jogar uma pedrinha na água e como vai abrindo assim, né? É a mesma coisa do HIV. Se eu não faço o teste, eu não tenho. Se eu não falo sobre sexualidade, sobre gênero, não existe. E o que não existe, ele ganha um papel na sociedade como... Na verdade, ele não ganha papel nenhum. Né? Ele não ganha papel nenhum. Então, ele não nos pertence. Se não nos pertence, não nos interessa. Se não nos interessa, então pode morrer. Então, pode ser exterminado. E trazer o diálogo do HIV... Isso num olhar histórico, a gente vai ver que o HIV sempre foi a doença do outro, né? Então, eu quando descobri o HIV, tinha pessoas que conhecia que viviam com HIV também, que vivem com HIV até hoje, algumas outras que faleceram na década no começo dos anos 2000, década de 90, mas amigos da família, e que sempre foi aquele sussurro, né? Sempre foi aquela coisinha que o Ronaldo falou. Ficou sabendo de fulano? Morreu do quê? Também não levava uma vida certa, né? Ele escolheu ser gay, ele escolheu ser promíscuo, né? A campanha que tinha na década de 90 era o quê? Era uma provisão divina para exterminar gente decente. Era sinônimo, né? A AIDS era sinônimo de homossexualidade, E essa provisão divina, né? Essa provisão divina para extermínio. O castigo divino. Então, tudo isso traz essa invisibilidade. E uma das falas que as ACT UP sempre trabalhavam na década de começo da epidemia, e na época que as pessoas morriam mesmo de AIDS, assim, que era realmente a sentença, esse era o diagnóstico de morte para se despedir e tudo mais, era que silêncio é igual à morte. E a gente continua batendo nessa tecla, que silêncio é igual à morte. Não é necessário que a gente fale abertamente sobre HIV, sobre a nossa existência como pessoas vivendo com HIV. Isso não é necessário, a gente sabe que não é necessário porque tem muitas coisas, como você mesmo falou, que transpassam fatores sociais. Mas precisamos falar sobre o assunto, sobre a temática. Isso deveria... Sonho meu, como diria Beth Carvalho. Adoraria. Nossa. Não precisa mais falar. E assim, a gente fala muito, hoje em dia a gente fala muito sobre a questão da cura. O único acolhimento que eu faço, as pessoas perguntam. Essa madrugada mesmo eu recebi uma mensagem de e a cura chegou, vai chegar quando? Pelo amor de Deus, eu quero logo. Mas e aí? Eu serei sempre um ex positivo? Esse fantasma, eu vou carregar esse fantasma para sempre? Essa cura que a gente quer é uma cura biológica, uma cura para me desprender somente dos remédios, ou é uma cura social? A gente tem muito mais monstros, nós temos muitos mais monstros socialmente falando. Hoje em dia o tratamento ele é leve, entre muitas aspas, né? O tratamento bioquímico, biomédico, ele é leve, ele não tem tanto monstro assim visível como na década de 90, 2000. Ao contrário dos primeiros. Exatamente, ao contrário do coquetel, que a gente chama de coquetel, o AZT, o Caleta, enfim, todos os outros medicamentos que hoje em dia nem são mais, né? Não se encontra mais aí, mas ainda tem algumas pessoas que ainda fazem uso.
É porque eu acho que isso, a ciência é um discurso, né? A ciência opera dentro de uma lógica muito previsível. Exata. De causa, Exata. consequência e de descoberta, né? Uma coisa, e aí isso se descobre, e agora como sofisticar isso, como sofisticar isso. Então a curva da ciência sempre vai ser ascendente, no sentido da, né? Pode ser que eu não resolva algo, né? Demore anos, a vacina... Tá rolando estudo ainda, né? São 40 anos, ainda não se descobriu a vacina. Está na fase 4, estágio 3, 4, mas não tem ainda. A Covid, em 2 anos, já tem 4 vacinas. Eu não sei se é só por uma questão de estigmatização. Talvez seja por uma questão mesmo de sofisticação de vírus, enfim, e tal. Mas a curva da ciência sempre é ascendente. É isso, né? Quando surge a terapia, era muito tóxica. E aí tem todo um trabalho que é de diminuir cada vez mais. A cada novo medicamento que surge, classes de medicamentos, elas surgem com menos toxicidade, com menos efeitos adversos ao resto do corpo, aos outros órgãos, né? Às outras estruturas. Agora, socialmente falando, gente, a curva não é ascendente, ela é para baixo, uma coisa louca. Né? É isso, a gente está hoje vivendo um retrocesso, a gente vive uma idade média em vários sentidos. Socialmente falando, não existe uma lógica de curva, caminhamos para frente cronologicamente, né? O tempo é isso, está comendo nosso calcanhar, cada minuto a gente está, né? Agora, socialmente falando, as estruturas elas não seguem essa lógica, e isso é que é o problema. Em 2022 a gente vê ainda casos de pessoas que quando recebem diagnóstico positivo para HIV cometem suicídio. Isso é, sabe, assim, é um absurdo pensar que existindo tratamento, existindo assim um discurso que a gente vai lutar por qualidade de vida e não por sobrevida, as pessoas quando têm um diagnóstico positivo ou quando suspeitam do tal, cometem suicídio. As pessoas ainda preferem morrer, como diria Chaves, eu prefiro morrer do que perder a vida. E isso é fato, porque a pessoa vê o HIV como uma perca de vida. Uma perca de vida, mas não uma vida física, uma vida social. A morte civil. A morte civil, é isso. Então, assim, a gente precisa falar sobre HIV de uma ótica de uma luta ainda. É uma luta contra o preconceito, uma luta contra o estigma, uma luta contra esses fantasmas, uma luta contra essa estrutura que o Ronaldo falou, batendo na tecla bastante. Eu acho muito necessário bater na tecla dessa estrutura, que é uma estrutura sorofóbica, uma estrutura de silenciamento, estrutura de morte. A estrutura é igual à morte. Essa estrutura ela foi construída na base da morte, na base do medo, na base do pavor. As campanhas que nós temos, essa campanha que você falou, eu fui chamado para fazer parte dessa campanha. E ainda bem que eu não fiz parte, porque eu tenho consciência. 2019. Nossa, é bem recente. É muito recente. Para você, né? Mas você fala lá no início, você ainda tem uma campanha assim, mas depois de quase 40 anos, você ainda insistir, né, nessa... o medo não é uma estratégia de prevenção, gente. O medo é uma estratégia de afastamento, de silenciamento, não é bacana o medo em nenhuma instância, porque o medo paralisa, né? Ele não te produz um movimento de ação, você não age pelo medo, né? Você age por outras coisas. Assim, né? Então, é por isso que eu tenho a impressão, não sei, se não faltou ações do Estado em diferentes níveis, educação, saúde, cultura, que fosse aos poucos quebrando esse preconceito, né? Porque a gente não está falando de 10, 20 anos, né? A gente está falando de muito tempo, né? Desde os anos 80 até hoje, né? Mas é que é isso, não existe um interesse, porque é isso, a discursividade da área foi construída nessa perspectiva de ser uma doença que parece que diz respeito a corpos dissidentes, né? E não existe um interesse dessa estrutura hegemônica política ou as pessoas que estão com os meios para poder financiar e construir isso em larga escala, de esses corpos não é como a gente pode falar, são os corpos que não importam, são os corpos não choráveis. Se eles estão ali sendo mortos, ninguém vai chorar por eles.
por eles, né? E ela fala uma coisa que é muito interessante também, que acho que essa estudantes também não consegue perceber, que é a precariedade de uma vida, ela escancara a precariedade de todas as outras vidas. Enquanto existir uma vida precária, todas as vidas são precárias. Isso é tão óbvio, né? Por isso que a miséria, tudo isso é muito... Eu acho muito revelador quando a saída para algumas pessoas é não ver. Como se não ver fosse magicamente fazer aquilo não existir. Né? Então, assim, a gente tem não ver. Eu vou morar, então, se eu puder, vou morar num bairro que não vai ter... eu vou morar numa Sicília. Um dia, um amigo meu, muito morador de rua, eu falei, assim, só pra saber, a rua, assim, pra onde você vai? Nem a pessoa que você vai pra onde? Onde você vai morar que vai ter um morador de rua? Entendeu? Uma pessoa em situação de rua, né? E as pessoas não querem não olhar pra isso e achar que isso não vai existir. E é isso, enquanto existir essa miséria, a nossa vida está precária. Porque a miséria, ela é aquilo, a miséria, ela gera violência. Então as pessoas falam assim, nossa, o centro está muito violento. Eu sempre respondo isso, vocês demorou, né, gente? Demorou, porque quando você constrói um abismo de desigualdade social tão profunda, eu já teria respondido com ódio se eu tivesse essa situação muito mais tempo. Entendeu? Porque não dá, o ódio é a resposta. A violência é a resposta dessa estrutura muito desigual. Os pontos de partida são muito diferentes. Eu acho que só para... Podemos encerrar? Sim, queria só... Porque... Não, só... eu sinto que a gente... Quer dizer, esse é um movimento contra-revolucionário de uma revolução que estava acontecendo, que acho que é isso que você falou, lá no caminho do movimento feminista e nos anos 80, do movimento LGBTQIA+, que ainda não era QIA+, mas ele também virou QIA+, também por uma resistência. Só que nós estamos em plena contra-revolução. Só que existem as brechas, né? Eu acho que as brechas, se não houvessem as brechas, não estaríamos aqui, estaríamos todos em casa, encarcerados, né? Tem vários corpos encarcerados, mas eu acho que a gente é resistência. Só isso. A gente escolheu ser trancado do lado de fora. Só queria aproveitar também para lembrar uma expressão do Herbert Daniel de pensar, né, na época ele falando de AIDS, e a gente falando agora aqui, né, de viver com HIV, principalmente falando sobre preconceito, né, preconceitos, né, como doença social, né? Então, de novo, aquela discussão sobre indivíduo e coletivo, é entender isso, né, isso como um fenômeno social e uma necessidade aí de discussão e de enfrentamento como sociedade, né? A gente quer tirar esse aspecto, né, de culpabilização do corpo, de determinados corpos, né? Entender isso como compromissos coletivos, né? Construções coletivas, novos significados, então, que a arte permite que a gente, né, que a gente construa ou que pelo menos talvez friccione ali, né? Crie algumas tensões, busque essas brechas, né? Para a gente ter essas novas construções sociais, né? Acho que a última coisa que eu vou falar também, só o último gole aqui, de novo essa questão da estrutura, e eu vou jogar para uma ética mesmo, de novo, assim, essa ética principalmente cristã nossa, sabe? Que gera uma heteronormatividade, gera essa ideia de culpa, e eu acho que tem também dentro desse lugar que a gente está discutindo a ideia do pudor, sabe? Então, assim, a gente falou, ninguém fala sobre isso, né? Mas fala, né, meu? Os adolescentes falam na roda de amigos, assim. Então a galera fala, na verdade. No mundo privado, na minha bolha. Faz, né? Faz, tal. Então, por que quando você chega, assim, num espaço e fala abertamente, isso, não, a gente tem que pensar a forma de falar, tal.
Por que esse pudor, né? Talvez esse pudor venha de uma estrutura hegemônica que faz com que a gente se sinta, né? Lá do pecado original, tal, né? O cara pecou, aí tem que pôr roupa, então, da mesma forma que a gente tem que pôr roupa, a gente também não pode falar, né? De tá transando no pelo, vai usar preservativo, vai usar lubrificante, tá aqui, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar dentro desse lugar público que a gente está querendo levar o discurso do HIV, da sexualidade. Eu acho que a gente tem que romper com o pudor, sabe? Esse pudor é um rompimento dessa estrutura hegemônica. Assim como o medo também, né? Um pouco de Hobbes lá, né? O homem é o lobo do homem, assim, né? E um pouco isso, né? Então, se você é meu escorpião, no sentido que há uma propaganda que coloca um corpo soro positivo, HIV e tal, vivendo com HIV. Ele pode ser um escorpião para mim, pode ser uma aranha, ele pode, né, ser uma ameaça, então eu tenho medo, então eu vou me recusar a ter contatos com todo mundo, e o próprio capital também gera e lucra com isso também, né? Então eu vou ficar lá na pornografia, eu vou ficar vendo corpos, tudo gera um produto, né? O medo gera um produto também, né? De você entrar numa cápsula, colocar cerca elétrica, né? Proteger os corpos. Agora, a gente que está propondo um discurso artístico, a gente problematizou isso, né? Escreveu edital e tal. A gente não propõe um produto, de certa forma, né? A gente propõe um caminho que a gente está... Graças a Deus que a gente não propõe um produto, porque o produto vem de uma lógica neoliberal. Exato. E aí... Tirando as lives, as postagens... porque tem que seguir um protocolo, assim. Mas, por exemplo... Você burla essa ideia de... Eu acho que é o seguinte, a arte não tem utilidade. Nesse sentido utilitário que a sociedade neoliberal propõe, que as coisas precisam ter uma utilidade. Uma função. A arte não tem uma função. A função dela é alargar, inclusive questionar essa estrutura. Aí se a gente vem com uma proposta artística de relação, né, que é social, e a gente se desloca assim, né, classe média, hétero, branco, vindo para São Mateus, periferia, discutindo corpos pretos, mulheres, gays e tal. Quando ele se desloca para esse lugar e se possibilita se refletir a partir da reflexão do outro também, eu acho que a gente publiciza esse assunto, sabe? Torna público. E a arte, quando ela vem, eu acho que ela permite essas trocas, né? Assim, de chegar num público mais jovem e tentar ouvir o que vem também, né? Não é um discurso doutrinador, talvez, né? Essa arte que a gente propõe, porque esse discurso hegemônico também, principalmente desse governo aí, que propõe também uma arte, né? O sertanejo lá, tal, que ganha mó dinheiro, propõe também um discurso ideológico, né? Que a gente está querendo vir com outros, né? Então, acho que é só um pouco isso. Eu queria só falar... Finaliza, a palavra final é sua. Eu vou pegar esse gancho do Lucas, porque é tão legal ver o Lucas falar essa coisa. É isso, né? Não fala na escola, não fala na família, mas a gente se fala, né? Entre nós. E aí tem uma coisa assim, se a gente pega o fio disso, acho que o ponto de partida para a gente chegar aqui, né, essa ideia que eu chamo de... Porque a ideia de infância, a ideia de criança é uma invenção. É também uma invenção dessa estrutura hegemônica. Quando ela cria essa ideia de que a criança é um artefato biopolítico que não tem nenhum poder de se autogovernar. A criança não tem nenhuma autonomia. E essa ideia de uma criança, de uma infância sem autonomia, com o pretexto da proteção, ela na verdade é uma falácia. Ela é só mais uma forma de manter essa estrutura hegemônica, entendeu? Porque ninguém está interessado em proteger a criança. Porque se você tivesse interessado em proteger a criança em si, você estaria interessado em proteger todas as crianças. A criança queer, né? Que aí eu chamo de criança queer, a criança viada, a criança sapatão, a criança trans, né? Porque existem essas infâncias, né? Se uma pessoa decide transicionar aos 20 anos, não é porque ela virou trans aos 19, né? Porque a transexualidade é uma identidade. Então, a identidade, toda identidade, ela nasce com você. Ninguém vai dizer que eu virei gay ou bicha com 3 anos. Eu nasci bicha. Então, se eu acredito que eu nasci bicha, as pessoas nascem transexuais também, as pessoas nascem. E aí o que acontece? Se você cria essa ideia de criança é um artefato que não pode se autogovernar, a
criança precisa ser protegida. A criança com esse pretexto de hegemonia, você começa a criar a ideia de que existem assuntos que não se podem falar para a criança. De onde surge isso? Daí. Entendeu? Não se pode falar em morte com a criança, não se pode falar em suicídio, não se pode falar em sexualidade. Você pode falar sobre qualquer coisa, com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. A ideia é como você vai falar, obviamente. Porque uma criança de 5 anos tem um repertório de mundo, que eu não vou chegar com o caminhão de subir de 5 anos e falar, então, seria segunda Butler, eu vou chegar assim, né? Porque ela não vai acessar. Porque eu não posso, ela vai falar assim, eu vou ter que... Mas eu posso falar sobre o que a Butler está querendo dizer para essa criança. Aquilo que eu falei lá, se a gente tivesse aula da convocação performativa, o bullying seria desmontado na escola, né? Porque quando alguém me chegasse de... que é como falou o Gustavo, né? Me chegasse de bicho, eu falava assim, oh, pelo amor de Deus, jura? Óbvio que eu sou bicho. Tá me xingando de bicho, não tô acreditando. A pessoa não ia mais te xingar, né? Então acho que tem essa coisa de... E aí se você não fala sobre esses assuntos, é isso. Aí as pessoas ficam indignadas, nossa, minha filha engravidou com 14 anos. Claro, não, você não falou sobre nada, né? Você não quer falar sobre nada, você cria porque é isso, essa coisa de a gente fala entre si, fala mesmo, porque inclusive hoje a realidade é outra, porque você nem consegue mais essa conexão, porque a rede social, a lógica de comunicação no mundo virou completamente outra. Você pode não falar de nada na escola, falar de nada na família, mas você vai abrir o Instagram em 3 minutos, você está aí sabendo de tudo, né? Mas seria muito importante que tivesse, porque eu acho que a gente teria uma educação mesmo, né? Um direcionamento, e aí não poderia ser ideológico, poderia ser realmente um lugar de... Isso eu acho uma coisa muito legal da gente pensar. E aí, para finalizar, porque a gente falou muito sobre neoliberalismo também, essa coisa de... Só um parênteses, porque isso cala a questão da violência sexual que acontece com as crianças. Total. Porque se você não fala de sexualidade com as crianças, elas não, quer dizer, elas entendem, mas elas não conseguem verbalizar a violência que está acontecendo com elas dentro de casa. E isso é muito comum, não só isso. Ficar tudo dentro do mesmo pacote, não é? O Brasil... Ai, desculpa. No Brasil ele tem muito uma cultura de que, tipo, se não souber que existe, então, tipo, não vai, a pessoa não vai se olhar naquilo, sabe? Tipo, se não souber que ela pode ser assim, ela nunca vai, tipo, sabe? É, total. E é isso, as pessoas querem ter filhos, querem criar suas famílias e querem criar essas humanidades e não tem nenhum trabalho, né? E não querer que a vida interfira. Eu tenho uma estratégia cada vez mais do tempo pra cá, que é o seguinte, mas... Porque antes eu percebia isso, que tinha uma coisa das pessoas, dos homossexuais, que era tipo assim, de repente estava num ambiente com muita criança, a gente naturalmente ficava tenso, e você estava ali com coisa tipo assim, não, só falar, né? Se eu tiver com o meu namorado, com o meu companheiro, com a pessoa que eu divido a vida, em qualquer lugar, e eu tiver que fazer um carinho, eu vou fazer. Se tiver criança, e aí esse discurso de não, mas esse discurso é porque esse pai e essa mãe não querem ter o trabalho de sentar e ter essa conversa. Entendeu? Como é que eu vou, esse discurso, como é que eu vou falar, como é que eu vou explicar para o meu filho quando os homens se beijando, ou as mulheres se beijando? O problema é seu, você que escolheu ter um filho, você vai ter que falar sobre todos os assuntos com ele, entendeu? Assim como quando morreu. Eu lembro quando eu era criança, com 6 anos, eu estava na 2ª série e morreu, teve uma colega da história que morreu num acidente de carro. E aí não teve aula no dia, assim. Não teve aula, porque teve o velório dela, e obviamente nenhuma criança foi, porque imagina, não podia levar uma criança para um velório. Você não podia nem ir para o velório da sua própria família, às vezes você tinha que ser velório. E aí no outro dia, na aula, na escola, lembra, a primeira aula era geografia. Não, geografia não, era, sei lá, matéria que é ciências, estudos sociais, uma coisa assim. E aí, todo mundo chegou, a gente estava ali com aquela cara, era uma turma de 20 crianças na sala, aquela carteira vazia. E a pessoa de estudos sociais entra e começa a falar sobre hoje a gente vai estudar os afluentes do Rio Amazonas. Eu falei, não, hoje a gente vai falar sobre a morte da nossa colega. Entendeu? E a objetiva é, não vamos, não tem como falar com isso sobre a criança,
vamos deixar esse vazio aí. E cada um vai elaborar. E não sumiu. Aquilo não sumiu. Estava todo mundo ali, aos 6, 7 anos, pensando naquilo. Sem ter uma interlocução com esse mundo adulto. Né? Porque esse mundo adulto não quer ter trabalho, né? De educar os seus traços. Eu tenho muitos amigos que são professores que às vezes eles falam que às vezes tem até medo, sabe? Né? Não que eles ajam com medo, os meus amigos não. Os outros podem ser. Mas porque qualquer coisa que se fale, aparece um pai ou uma mãe reclamando. Ah, você falou. Eu tive uma professora de psicologia uma vez que ela deu um livro sobre sexualidade pra gente assistir, pra gente ler. E aí teve uma professora que foi lá e falou que a professora tinha dado um livro de pornografia para o filho dela ler e falou um monte de coisa para a professora, e a professora teve que trocar o livro, colocou o Pequeno Príncipe para ele e deixou a gente lendo era sobre gravidez na adolescência o livro. E é isso, infelizmente eu acho que as coisas que já estão postas, né, os moralismos que já estão postos, eles têm entrada muito fácil em todos os lugares, né? O discurso deles entram em todos os lugares muito fácil. E a gente, para falar coisas óbvias, né, de religião, de gênero, de coisas que são da nossa vida, da nossa sociedade, que está na sociedade inteira, parece que a gente faz parte de um outro planeta, que tudo a gente tem que se juntar para poder juntar uma galera, para poder falar, para poder conquistar um espaço, porque não existe os espaços que deveriam existir. A gente tem que fazer isso para poder aumentar isso, para poder chegar em algum lugar, né? E assim, não é um reflexo de silêncio criado. Sim. Porque a gente vive uma situação tão esquizofrênica, porque nunca na história humana os meios de comunicação se tornaram tão intensos, e nunca há tantas lacunas em relação à comunicação entre as pessoas, né? Dentro da família ou na escola, ou às vezes até entre amigos, né? Às vezes entre amigos, né? Há tabus, coisas inclusive corriqueiras, né? Eu sempre falo, hoje as pessoas nem usam o celular para se falar, para se conversar, né? É tudo, mas você tem que falar mesmo, não dá para mandar uma mensagem, né? Antigamente eu ligava, agora a gente tem que pedir para ligar. Você pode falar, né? Eu acho que é nesses silêncios que esse moralismo vai se sedimentando, né? E aí para quebrar às vezes é difícil. Você quer dar a palavra final? Não? Nós vamos encerrar com que palavra então? Uma palavra? Cada um diz uma palavra? Muito brega. Eu vou começar, cada um diz uma palavra, então eu vou dizer que eu tô muito. A primeira. Quebrada! Quebrada? Você tá quebrada? Quebrada. Resistência. Potência. Luta. Voz. Convivência. Interessante. Amplitude. Deslaçar, que a gente deslaça para laçar novamente. Ana. Resistência ao quadrado, é isso. E o SUS?